Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam todos mais uma vez bem-vindos a esse canal, a essa sala de aula, para mais esse presente que a professora Isabela Oliveira nos dá toda segunda. O final de semana é muito bom, mas segunda-feira é melhor, porque nós temos muito aprendizado, né? Muito obrigado ao Hamilton por essa iniciativa, né, de criar esse canal e convidar a professora Isabela para essas aulas maravilosas. Professora Isabela, seu papai, sua mamãe, muito obrigado pela sua presença entre nós. A leitura hoje vai ficar por conta da Dulce. Né? Professora Isabela, mais uma vez, boa noite, seja bem-vinda, a palavra é toda sua. Muito obrigada, Geraldo, pela sua dedicação. Adorei aí o seu comentário. O domingo é bom, mas segunda é melhor. É isso mesmo. Temos que cada dia ir agradecendo e vendo nesse dia o que ele tem de maravilhoso. Então, agradecendo ao Milton, agradecendo ao Bert e a Sophie Hellinger por essa oportunidade, a cada um de vocês também, a vontade de estudar, de aprender, a dedicação de cada um. E vamos seguindo aí para a nossa leitura. Estamos aí na página 80 do livro em PDF e 79 do livro físico. 89. Ah, desculpa, 89. Isso. Podemos? Podemos. Muito obrigada, Dulce. Vamos começar. De nada. Do terceiro curso internacional de Pitt, Áustria, 18 e 19 de dezembro de 2008. 75 participantes, idioma do curso inglês. Sucessos na empresa e na profissão. O sucesso se mostra no final de um caminho. Isto significa que devemos nos mover em direção a ele, no caminho certo, e manter a visão focada nele. Quando estamos no caminho certo, o sucesso se mostra e chega, se o percorrermos até o final. O contrário do sucesso é o fracasso. O fracasso torna-se inevitável se nos detivermos no caminho certo antes de chegar à meta. Ainda mais quando esperamos o sucesso sem fazer nada por ele, em vez de começar nosso caminho. O sucesso pressupõe que nos preparemos para ele, que sejamos capazes e que estejamos dispostos para ele mediante um saber e um conhecimento especial. Eu me pergunto por que digo aqui algo tão óbvio. Devemos considerar várias coisas para que o sucesso possa vir. Condições internas. Há um sucesso que se mostra abertamente, podemos vê-lo, e há um sucesso que transcorre em nosso interior. O sucesso exterior pressupõe que internamente já chegamos a uma meta com sucesso. Sem ter chegado internamente a determinada meta, o sucesso exterior em nossas empresas, nem em nossa profissão, não aparece. Mesmo quando já tivemos sucesso, depois de um tempo, ele diminui e para, até perdermos aquilo que já havíamos alcançado e, no final, ficamos sem sucesso. Se o sucesso não aparece em nossa vida e em nosso trabalho, nós nos detemos internamente e passamos a um movimento interno até que nos movimentamos com ele com sucesso. Quase sinto vergonha de falar de algo tão óbvio. É possível que alguns balancem a cabeça e se perguntem: o que isso tem a ver com o sucesso? Este movimento interno tem tudo a ver com o sucesso. Ele nos leva ao sucesso mais importante de nossa vida. O sucesso mais importante de nossa vida foi o movimento em direção à nossa mãe. Nosso maior sucesso foi chegar à vida. Não há sucesso maior. Ter recebido a vida é o maior de todos os nossos sucessos. Sem este, não há outros. Mas nosso movimento em direção à nossa mãe, às vezes, nos é negado. Não podemos chegar a ela. Que obstáculos se opõem ao movimento bem-sucedido em direção a ela? São as imagens internas que temos dela e os sentimentos que relacionamos a essas imagens. Muitas vezes são sentimentos de superioridade, como se tivéssemos o direito de criticá-la, como se tivéssemos o direito de censurá-la e de julgá-la como se fôssemos sua mãe, em vez de reconhecer que ela é a mãe
e nós, o filho. O movimento em direção à mãe, esse movimento a ela, que realmente chega até o final, é uma conquista. Vai muito para além de nossa boa vontade. Não o temos ao nosso bel prazer em nossas mãos. É um movimento de entrega total a ela, tal como ela é, exatamente como é. Apenas uma coisa é importante. Ela se tornou nossa mãe. Nada pode existir algo maior ou mais maravilhoso para ela e para nós. Isso significa que soltamos nossas imagens e nossos sentimentos com os quais nos justificamos para rejeitá-la de uma ou de outra maneira. Nós nos soltamos de nossa arrogância como se fôssemos superiores a ela e entramos em um movimento de entrega como quando éramos crianças. Como? Embaixo, totalmente voltados para ela, engatinhando até ela, pegando-a pelos pés e esperando até que ela nos levante. Junto dela chegamos à meta numa relação profunda, com amor. Assim a temos e assim temos a vida. O que tem nossa mãe de tão especial? O que ela fez que foi tão especial? Esteve a serviço da vida. É isso. Nesse sentido, teve sucesso de maneira perfeita. Não existe maior sucesso imaginável que seu sucesso. O que significa, afinal, o sucesso? O que significa, afinal, nosso sucesso? O sucesso significa serviço à vida. Ligados à nossa mãe, nós também estamos a serviço da vida. Este movimento básico nos leva ao sucesso e nos permite conservá-lo. O que significa, finalmente, então, o sucesso? O sucesso significa mais vida para nós, mais vida para outros, mais vida com amor. Meditações. Nosso caminho em direção à mãe, tal como ela é. Vamos ao sucesso começando por nós mesmos. Fechem por um momento os olhos. Nós nos permitimos perceber internamente em que ponto do nosso movimento em direção à nossa mãe estamos. Que distância há entre ela e nós? Em que ponto se deteve nosso movimento em direção a ela? Nesse ponto, nos detemos internamente. Olhamos para cima do fosso que nos separa e vemos nossa mãe do outro lado. A questão é, podemos vê-la realmente? Ou vemos apenas determinadas imagens que fizemos sobre ela? Geralmente, imagens estranhas. Julgamentos sobre ela, como se tivéssemos direito a condená-la, como se ela tivesse que adquirir de nossa parte o direito de ser nossa mãe. Apenas quando pode satisfazer nossas exigências, ela pode tornar-se nossa mãe, ser nossa mãe. Se percebermos que é desse modo que temos pensado sobre ela, que nos comportamos assim em relação a ela, começamos a nos envergonhar disso. Quando pensamos naquilo que realmente importa, percebemos como fomos cegos e errados. Agora, deixamos para trás essas imagens e os sentimentos que relacionamos a ela. Nós a olhamos nos olhos. De repente, compreendemos o que isso significa, que ela está a serviço de forças maiores, a serviço da vida. Porque ela foi e é como é. Nós nos movimentamos em direção a ela, humildes, pelo chão. Tocamos seus pés e esperamos até que ela nos levante.
junto a seu peito. Dizemos-lhe: sim, agora a tomo como minha mãe, tal como você é. Agora tomo de você minha vida, tal como me foi presenteada através de você. Agora estou disposto a servir à vida como você lhe serviu. Agora estou disposto a servir-lhe com sucesso. A quem servimos? Fechamos os olhos e olhamos para nosso trabalho, nossas empresas, nossas organizações. Sentimos dentro de nós. Em que medida servem à vida? Em que medida as utilizamos para que predominantemente nos sirva? Em que medida há um equilíbrio entre aquilo que damos com elas a outros e aquilo que esperamos e tomamos deles? Verificamos em nós em que medida a relação com nossa mãe e nosso comportamento com ela refletem aquilo que acontece com nosso sucesso e em que medida o impedem. Por exemplo, nossas expectativas perante ela e nossa disposição para ir a ela, agradecidos com amor. Servir com amor. Nosso trabalho serve a outras pessoas. Trabalhamos a maior parte de nossa vida. Para quem trabalhamos? Trabalhamos para nós e para outros a serviço da vida, da nossa e da sua. Qual é a postura básica que serve para nosso trabalho? Olhamos para nós mesmos e para outros e dizemos a nós e a eles em nossa alma: existo para você e seu sucesso, para que sua vida seja bem-sucedida. Sinto muito voltar ao ponto decisivo. Com quem vivemos, sobretudo nesta postura básica? De quem a aprendemos? De quem a aprendemos ainda hoje para nosso trabalho? Não é necessário que entre em detalhes, pois a resposta é evidente. Nós a vivemos junto à nossa mãe e a aprendemos quando conseguimos o movimento em direção a ela com amor. Quando atingimos com alegria e amor o movimento em direção à nossa mãe, estamos dispostos a dirigir-nos da mesma maneira a outros em nosso trabalho, igualmente com amor e com alegria. Com essa postura de amor por nós e por outros, faremos nosso trabalho para eles e para nós com alegria. Qual é o resultado? Também os outros nos amam e o fazem imediatamente. Quando percebem que servimos a seu sucesso, que trabalhamos com amor e alegria a serviço de sua vida e a de sua família, seus filhos, alegram-se conosco e se dirigem a nós com amor. Esta é a recompensa decisiva por nosso trabalho, uma recompensa que, com o tempo, fica cada vez maior. Fala-se de nosso serviço com alegria e com amor. Outros vêm para solicitar nossos serviços. Assim aumenta o sucesso de nossa empresa e, com ele, nosso sucesso pessoal. Pelo contrário, se esperarmos que em nossa empresa e em nosso trabalho os outros nos sirvam em primeiro lugar, eles fariam isso com alegria e com amor? Dariam o melhor de si para nos servir? Ou nos serviriam hesitantes, como se estivessem obrigados? Então, vamos nos reorganizar internamente. Qual é o resultado? Que muitos vêm a nós e nós vamos a eles, enriquecidos, bem-sucedidos e felizes. Ok. Vamos recolher, então, o que nós aprendemos nessa parte. Bert Hellinger fala uma e outra vez, vocês já viram, sobre a relação entre o sucesso
E a mãe aqui, ele está falando do sucesso na empresa, na profissão. O que é importante? É observar que o sucesso, mesmo que muitas vezes Bert Hellinger fala, né, que ele já se mostra nos primeiros movimentos, né, ele já nos anima a seguir assim com entusiasmo, na verdade, essa a aparição, esse surgimento do sucesso, ele vem no final de um caminho, e esse caminho é um caminho que passa por uma transformação interior, que pressupõe uma determinada preparação, que pressupõe um determinado tipo de conhecimento especial que ele nos oferece com muita generosidade. Então, ele fala sobre essas condições internas que são necessárias e que esse sucesso interno, ele precede o sucesso externo. Então, muitas vezes, uma pessoa que vai trabalhar com constelação quer utilizar os mesmos padrões, né, de, por exemplo, outras empresas, outros negócios, né? Então, eu olho para o marketing, eu olho para estratégias. O que o Bert Hellinger está dizendo não é que a gente deve eliminar nada disso, mas que tem um outro sucesso que é essencial de ser alcançado, que é esse que nós estamos aqui, dentro desse grupo de estudos, de uma certa maneira, realizando na medida que estamos estudando e também fazendo esse trabalho interior. Então, as condições internas mais importantes são a purificação, né? São modificar as nossas imagens internas e os nossos sentimentos em relação à nossa mãe, que muitas vezes ele coloca aqui, são sentimentos de arrogância, né? Que nos tiram desse lugar de sermos filhos, de sermos pequenos, e nos colocam num lugar de grandes em relação à nossa mãe, arrogantes, e isso é o que nos tira do nosso sucesso. Quer dizer, todas as vezes que vocês têm uma crítica em relação à sua mãe, e aí todos poderiam dizer, quem não tem crítica em relação à sua mãe, quem não tem crítica em relação ao seu pai, mas entenda que o caminho do sucesso pressupõe, pelo menos para esse trabalho que nós realizamos, e com certeza já sabemos que ele também faz efeito em qualquer outra profissão, em qualquer outra área do conhecimento, pressupõe nos libertarmos destas imagens, desses sentimentos, desses julgamentos. Então, ele mostra que isso é o que mais se opõe a esse movimento, que, na verdade, chegar ao final dele é uma conquista que vai além da nossa vontade. Então, isso significa assim, não, eu quero fazer tudo, eu quero me libertar da minha mãe, eu vou fazer uma constelação. Quer dizer, tem um tanto que não depende de nós, ou seja, que depende de mais bem de uma parte a gente faz, a outra a gente entrega, né? E pode receber. Então, tem uma parte que não depende de nós, mas tem uma que sim depende, e é essa que a gente vai trabalhando com os nossos estudos e com as constelações que realizamos. E esse movimento de entrega é muito interessante, que ele traz aqui uma imagem, e eu já vi isso acontecer dentro da constelação familiar, por exemplo, a gente colocar uma mãe lá de pé e a pessoa só pode chegar à sua mãe se arrastando. Então, é um ótimo exercício para se fazer dentro de um trabalho vivencial da constelação familiar, porque a gente não tem lugar de maior humildade do que engatinhar em relação à nossa mãe. E Bert Hellinger mostra isso aqui 2 vezes, mostra como é possível fazer através de uma meditação, e eu estou mostrando para vocês como isso pode ser feito dentro de uma constelação familiar também. E aí, mais uma vez, ele fala, olha, o que faz com que essa mãe, que ele já falou muitas vezes, uma mulher comum, como ele repete dentro da carta que ele escreveu para a mãe dela, o que faz essa mulher comum ser especial? Aí ele mostra, é o serviço que ela prestou à vida. Quer dizer, esse sim que a mãe dá à vida, onde ela coloca a própria vida em risco, e toda a dedicação que quem já teve filhos aprendeu também na prática o que significa, que vai muito além, muitas vezes, do trabalho que qualquer outra profissão possa exigir. Então, o sucesso, na verdade, Bert Hellinger mostra que significa serviço à vida. Então, acho que o primeiro check-up
que uma pessoa precisa fazer para saber se ela está no caminho de ser bem-sucedida em qualquer assunto é: eu quero receber ou eu estou disposta a dar? Eu quero receber de um companheiro ou eu estou disposta a dar? Eu quero receber de uma sociedade ou eu estou disposta a dar? Eu quero receber do meu trabalho ou eu estou disposta a dar? Então, é como se, tudo bem, eu quero receber, mas, em primeiro lugar, eu preciso estar disposta a dar com amor, a dar com gratidão. E depois eu acho que valeria a pena vocês marcarem aí no livro, eu pelo menos vou guardar aqui como informações importantes, que são 3 meditações que Bert Hellinger nos traz. Então, a primeira repete o exemplo do rastejar ou engatinhar em relação à mãe, né? Então, envolve, em primeiro lugar, saber em que ponto eu estou, né? E perceber o que são essas imagens, esses sentimentos, essas críticas, esses julgamentos que nós temos em relação à nossa mãe. E depois podemos, assim, então, no nosso movimento interior, engatinhar até ela, tomar a nossa mãe tal como ela é e também tal como a vida nos foi presenteada através dela. A segunda parte da meditação e da reflexão envolve a quem nós servimos com o nosso trabalho. E também a primeira ordem do dar e do receber dentro das empresas, dentro do trabalho, que é como está o equilíbrio entre dar e receber, né? Como está o que eu dou para as outras pessoas, o que eu espero receber deles, o que eu tomo deles, e também a observação de em que medida isso que eu experimento dentro do meu trabalho se relaciona com aquilo que eu experimento em relação à minha mãe. Então, essa é a reflexão essencial que precisa ser feita. E, por fim, Bert Hellinger nos leva a uma reflexão muito profunda, onde ele fala assim, bom, para quem nós trabalhamos? Para quem uma mãe trabalha quando ela tem um filho e serve ao filho? Então, é uma reflexão muito profunda, parece simples, mas a gente trabalha para algo muito maior quando a gente vai ver. Eu não trabalho para uma empresa, eu não trabalho para uma pessoa, eu trabalho para a vida, para algo muito maior. Então, ele nos coloca numa posição de dizer assim, olha, eu existo para servir, eu existo para estar à disposição de algo que posso dar, que só eu posso dar com as minhas qualidades. Então, ele fala, olha, como é que a gente aprende essa postura, com quem a gente aprende essa postura é com a nossa mãe. E quando a gente alcança esse movimento em relação a ela, a gente já, então, está, de uma certa maneira, amadurecido e compreende o que é o significado dessa postura. Por quê? Porque eu valorizo isso na minha mãe. Então, quando eu vejo isso na minha mãe, eu valorizo isso na minha mãe, eu posso agradecer a ela por isso e agora também eu posso fazer da mesma maneira. Então, o sucesso, para ser alcançado, ele exige uma reorganização interior que precede a esse sucesso exterior. Alguma pergunta? Algum comentário? Não vejo ninguém com... Oi, Isabela? Isabela? Sim. Oi. Sim, pode... Posso só fazer uma colocação? No último trabalho que o Marcos Castro fez na aula da Inovar dia 24, ele fez um exercício e eu consegui chegar, porque eu vim fazendo um processo de chegar até a mãe. Eu consegui chegar e ver pai e mãe e a vida atrás. Foi um trabalho assim muito forte. Aquilo, para mim, começou a fluir no dia seguinte, o quanto eu esperava que os outros me ajudassem, que cuidassem as coisas para mim, entende? Foi muito, muito gratificante. Eu só queria partilhar, porque eu acho que é bem esse momento que você coloca de chegar à vida, tomar a vida como ela, a mãe como ela é, tomar a vida com toda a força. Tá, agora eu quero aproveitar todos vocês que estão aqui, todo mundo conhece a Jandira está aqui toda semana, então eu convido vocês a olhar para a cara da Jandira e me dizer o que aconteceu com ela, o que ela aparenta que revela isso que ela alcançou.
Alegria pura. Mais. Plenitude. O que mais? Vamos lá. Ela É está com algo leves. muito importante que só acontece com uma pessoa quando ela faz esse movimento que ela está falando aí. Esse sorriso. O sorriso. Ela tá tranquila. Mais. Gratidão. Ela está madura. É. O amadurecimento psíquico só acontece, quer dizer, enquanto eu estou lá, eu preciso de alguma coisa, você tem que me dar e tal. Ela virou uma mulher, ela não é que ela ficou mais velha, não. Não tem nada a ver, pelo contrário, a tez dela está mais viçosa, a cara dela está mais plena, ela está mais alegre, mas é como se ela tivesse mais serena e mais madura. Então, esse é o processo do amadurecimento psíquico, que ele é essencial para a nossa saúde, ele é essencial especialmente para poder ter um companheiro, para ser feliz no relacionamento de casal. Agora que eu falei, vocês conseguem perceber? Sim. Inclusive, o Marcos disse, e me veio uma palavra, Jandira. Eu vivo em você. Então, eu sinto dentro de mim, minha mãe, meu pai, e eu não preciso procurar. Eles já estão dentro agora de mim, com toda essa força. E eu não preciso esperar ter uma mãe. Agora, foi assim, virando no dia seguinte, aquilo foi uma transformação, e eu fiquei dizendo muitas vezes, sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Porque muitas vezes eu julgava as pessoas, esperava, mesmo que eu não falasse. Internamente, eu ficava esperando, porque eu não tinha tomado a minha mãe. Inclusive, fiz um trabalho com uma irmã minha, que ela não me via no dia seguinte, com a Marilise, foi assim muito forte, muito forte. E eu falando com a minha irmã, ela disse, exatamente, Jandira, foi no momento da minha vida que eu não te via, porque eu estava muito triste, você abandonou, você foi embora, foi para a vida, você deixou eu sozinha, e aquilo foi mudando a energia dela em relação a mim, e aquilo parece que explodiu num sentimento assim mais afetuoso, mais amoroso com as pessoas. Eu estou assim, não me reconhecendo, porque um tempo eu era assim, dele cortava. As pessoas eu cortava, entende? Fez alguma coisa para mim, eu cortava fora. E um trabalho que o Marcos fez para mim, de ficar de joelho perante a mãe e o pai, ele falou assim, agora ela está incluindo todos que eu excluía. E eu excluía mesmo. Ele colocou, foi muito forte, eu digo assim, foi um presente de aniversário. E a Isabela disse, cante parabéns 21 dias. Eu vou dizer, Isabela, acho que eu cantei uns 30 dias antes do meu aniversário. Todo dia eu cantava para mim. Parabéns para você. Parabéns para você por ter cantado e por ter feito esse trabalho. E o que é mais importante para mim é que vocês, como alunos, percebam o efeito que isso tem numa pessoa, porque ele é visível. Muito obrigada, Jandira. Ótimo compartilhamento. Vamos, então, alguém tem mais alguma outra pergunta? Isso. E obrigada. Algum comentário? Mas vocês percebem como é que ela fica mais bonita? Assim, antes ela era uma menina dentro de um corpo de mulher, né? Agora ela é uma senhora, você pode dizer assim, chefe de empresa, digamos assim, é dona diretora de repartição, sei lá o quê, tá entendendo? Ela ganha autoridade. Quanto menor em relação aos pais, maior em relação ao mundo. Fala, Domingos. Esse final de semana eu participei de um seminário com a Ana Wagner,
E ela, a certa altura da conversa da Jandira falou dessa busca que a pessoa está perdida, né? E ela referiu que quando a gente não toma pai e mãe, ou não internaliza isso, a gente vive nessa busca, e essa busca acaba quando a gente também faz esse movimento. E eu achei muito interessante que, agora com o que ela falou, também fechou. E ela montou aquela, não é constelação, aquela representação para demonstrar isso, né? Esqueci o nome. E se vocês observarem o que acontece com os moradores de rua, vocês já pararam para conversar com um morador de rua, ao invés de dar uma esmola ou uma comida, vocês já pararam para perceber que o que realmente faz falta é voltar para casa? Que, na verdade, o maior problema, no meu ponto de vista, em relação ao que acontece nas ruas, é a desestruturação da família. Então, ele vem pedir para a gente, na verdade, para as outras pessoas, mas o que ele precisa pedir realmente é lá, no pai, na mãe, seja aqui dentro, porque às vezes também a pessoa já não tem, né? Mas esse é o movimento essencial. Que bom! Vamos prosseguir, então, vamos seguir agora com a próxima parte da leitura. Mais histórias de sucesso. Mais histórias de sucesso. Primeiro exemplo, a decisão. Hellinger ao grupo. Qual de vocês está perante uma decisão relacionada com sua empresa e gostaria de dar uma olhada mais de perto conosco? Uma mulher se apresenta. Hellinger lhe pede para sentar-se a seu lado. Hellinger ao grupo. Primeiro devo entrar em sintonia com ela e com seu sucesso. Eu me alegro com seu sucesso e o desejo totalmente. Vou demonstrar o que disse anteriormente. Abro meu coração a ela e a seus problemas com amor. Ah, mulher, do que se trata? Mulher, tenho um instituto e estou planejando me mudar a outra cidade para expandi-lo lá. Há 4 pessoas que colaboram comigo nessa empresa. Hellinger à mulher. Primeiro devemos descobrir qual é a questão em si. Uma empresa está a serviço de uma causa e das pessoas. A primeira pergunta é: em que medida sua empresa serve às pessoas? As 4 pessoas que trabalham com você são mulheres ou homens? Mulher. São todas mulheres. Hellinger. Quem dirige o grupo? Mulher. Eu. Hellinger ao grupo. Colocaremos toda a equipe. Então, veremos como interagem. Hellinger escolhe 4 mulheres como representantes da equipe e as coloca uma junto da outra. A representante da mulher está à direita. Depois escolhe 5 representantes para os clientes. Estes estão em frente à equipe a uns 5 metros de distância. Os clientes vão lentamente em direção às diferentes funcionárias. Apenas uma delas tenta fazer contato com a mulher que dirige. Também aquela se afasta depois de um tempo. Até esta mulher e sua funcionária não chegam, até essa mulher e sua funcionária não chegam clientes. Um homem do grupo dos clientes se coloca no centro. Todos olham para ele. Ele se dirige à representante da mulher e se coloca atrás dela. Hellinger à mulher. O que vimos aqui? Nenhuma desta equipe precisa das outras. Apenas uma funcionária precisa de você. Você quis ajudá-la, mas também ela se afastou. As outras podem trabalhar independentemente de você. Um dos clientes a apoia. Ele assume a direção. Ao grupo. Já vimos o suficiente. À mulher. E agora, o que acontece com seus planos? Não precisa pensar neles. Já vimos o decisivo. Não há energia para uma ampliação dessa empresa. Não há perspectivas de sucesso pela ampliação. Porém, se você tentar fazê-lo, talvez signifique o final da empresa. Você precisa pensar sobre isso. Gostaria de vê-lo mais de perto? A questão é se esse instituto pode se expandir. Mulher, também planejo fundar um hotel. Hellinger, podemos constelar ambas as coisas para ter uma imagem clara. Hellinger escolhe uma representante para o instituto, uma para o instituto ampliado previsto e outra para o hotel.
O Instituto Previsto e o hotel estão juntos, lado a lado, a uns 4 metros de distância, frente ao Instituto. O Instituto está intranquilo e se move de lado para a direita. O Instituto Planejado também se volta à direita e fica cara a cara com o Instituto. O hotel está totalmente concentrado em si. Depois de um tempo, se afasta dos institutos e olha para frente. Hellinger à mulher. Onde está seu futuro? Seu futuro é o hotel. Pode esquecer o outro. Trabalhamos apenas 10 minutos e economizará milhares de euros. Mulher rindo. Obrigada. Ao grupo. Este trabalho é Hellinger Ciência Aplicada, a ciência aplicada de nossas relações. Vocês podem ver como é fácil de aplicar e quanto dinheiro muitas pessoas podem economizar ao observar estes simples movimentos. Ao mesmo tempo, podemos observar que no mais profundo de nós, sabemos o que é o certo. Só assim que pode vir à tona numa constelação. Segundo exemplo, a profissão. Hellinger. Os problemas não resolvidos numa família se refletem nas empresas e na profissão. Quando constelamos uma profissão, muitas vezes chegamos antes aos problemas de uma família do que quando trabalhamos diretamente com a família. Quem gostaria de constelar a sua profissão? Uma mulher se apresenta, senta ao lado de Hellinger. Hellinger a essa mulher. Qual é a sua profissão? Mulher. Sou psicoterapeuta. Hellinger. Então, colocaremos um representante para a profissão. Escolho uma mulher ou um homem? Escolherei um homem. Hellinger escolhe um homem e o coloca a uns 6 metros de distância frente à mulher. A profissão dá um passo para trás. Vira de lado, retrocede uns passos e gira novamente, ficando de frente para a mulher. Esta também dá paralelamente uns passos para trás. Depois de um tempo, o representante da profissão dá uns passos em direção à mulher. Ela se afasta dele e treme. Hellinger escolhe outra mulher e a coloca a uns 4 metros de distância em frente à mulher. A profissão fica afastada. A mulher se afasta da outra mulher de forma parecida com como o fizera em relação à profissão. A profissão vai lentamente em direção à outra mulher e se coloca a seu lado. A própria mulher retrocede ainda mais e olha para o chão. Hellinger escolhe outra mulher e lhe pede para deitar de costas no chão diante desta mulher. Esta representa uma morta. A mulher está muito abalada. Aproxima-se um pouco da morta, retrocede novamente e deita de bruços, olhando para ela com as mãos estendidas. A profissão está agora ao lado da outra mulher, como se fossem um casal. Ela se solta da outra mulher, ajoelha-se junto a esta morta e olha para ela com amor. Pega na mão dela e a arrasta para si, como um pai com seu filho. A outra mulher coloca a mão direita sobre o coração e chora. Ela e a profissão se olham intensamente. A própria mulher se arrasta, sentada no chão, até essa mulher. Ajoelha-se a seu lado e soluça alto. A outra mulher lhe estende a mão. Arrasta-a para si e faz um carinho na cabeça dela. Então a aproxima do peito e a segura como uma mãe com seu filho. Hellinger escolhe 3 representantes, 2 mulheres e um homem, e os coloca em frente ao outro grupo, bem distantes. Representam os clientes. A mulher continua soluçando alto. Ela e a outra mulher se colocam em frente ao grupo de 3. A mulher dá uns passos em direção a esse grupo. Os 3 do grupo se afastam dela. Então ela se volta, afastando-se deles e olha para fora. Hellinger ao grupo. Nas profissões de ajuda, podemos observar que muitas vezes seus clientes representam membros da própria família, geralmente membros excluídos da família. A essa mulher. É evidente que em sua família há uma pessoa excluída deste modo. Agora, não quero entrar nisso. Evidentemente, você sabe de quem se trata.
Está claro que seria conveniente que você se movimente para além dela, por exemplo, servindo de uma maneira prática a outras pessoas, independentemente da maneira direta da psicoterapia. Senão, os clientes são arrastados para seu campo e para os problemas não resolvidos em sua família. Terceiro exemplo. Quem ajuda quem? Sophie Hellinger a um homem que quer oferecer cursos para palestinos na Palestina. Coloque alguém para seu projeto. Ele escolhe um homem e o coloca diante de si. Este homem olha imediatamente para o chão. É evidente que o projeto também o representa. Sophie Hellinger. Agora coloque 7 representantes das pessoas às quais quer servir com seu projeto. Ele escolhe 7 pessoas e as posiciona, uma junto da outra, a uns 5 metros de distância do projeto. O representante do projeto se vira, dando as costas a eles e continua olhando para o chão. 2 representantes se aproximam dele por trás. O representante do projeto se ajoelha e continua olhando apenas para o chão. Os 2 representantes dos palestinos se inclinam até ele e o levantam. Hellinger a esse homem. Quem serve a quem? Os participantes nos cursos servem a você. Esse homem gostaria de continuar oferecendo esses cursos. Hellinger, se quiser ter mais fracassos, vá em frente. Aqui, do que se trata é que você quer morrer. Podemos vê-lo em seu projeto. Como pode ajudar outros se quer morrer? Vimos aqui que não pode consegui-lo. Aos representantes, posso deixar aqui. Ao grupo, vejam como é rápido tomar as decisões certas com este trabalho. Meditações, níveis do sucesso. Às vezes sentimos que algo não deu certo conosco, com os outros e com nossa empresa. Então queremos encontrar as causas e procuramos por alguém ou por algo para culpar. Com essa ideia, imediatamente nos comportamos como se também pudesse ter sido de outro modo, como se tivéssemos podido dar outro rumo aos acontecimentos. Se tivéssemos tido outro conhecimento, teria sido diferente. Por trás dessa ideia está a distinção entre bom e mal, como também entre certo e errado. Às vezes também seguimos essas distinções numa constelação. Pensamos que teve sucesso ou que algo deu errado com ela. Também julgamos alguém e dizemos que é bom ou que tem uma má intenção. Com essas distinções nos movemos no âmbito da consciência. Essas distinções são, em nossa consciência, a base da inocência e da culpa. Através dessas distinções, muitas vezes conseguimos indicações importantes do que devemos fazer a seguir. A questão é, como reagimos interiormente? Quando permanecemos no âmbito da consciência, colocamos em nós e nos outros a culpa de algo que, em nossa opinião, deu errado. É diferente quando nos movemos além do nível da consciência para o nível do espírito. Neste nível, devemos admitir que, aconteça o que acontecer, tudo é movimentado por outras forças. Essas forças põem em andamento e dirigem tudo de maneira tal que servem a objetivos maiores e mais amplos. Aconteça o que acontecer, também aquilo que, do nosso ponto de vista e do ponto de vista de nossa consciência ruim, pois nos fere e fere os outros, está a serviço de outro movimento de visão mais ampla e de maior efeito. Como lidamos numa situação como essa com nossa má consciência e com o movimento interno de nos culparmos e culparmos os outros? Entramos em sintonia com esse outro movimento. Nós lhe entregamos nossos temores, nossos sentimentos de ter fracassado. Nós lhe entregamos nossos sentimentos de culpa e a culpa que colocamos nos outros. Concordamos com tudo tal como foi, em sintonia com esse outro movimento. Confiamos em que, finalmente, se nos entregarmos, as coisas tomarão um caminho que colocará em funcionamento algo maior e que o completará de um modo mais abrangente. Continuo?
Ameaças do exterior. Alguns participantes deste grupo vieram da Grécia. Estão preocupados com as desordens de seu país. A questão é, como eles e nós podemos permanecer serenos e centrados em nossa alma? Como podemos permanecer livres de acusações e agressões em nossa alma contra aqueles que tanto ferem outras pessoas? Podemos fazer um exercício interno profundo que nos ajudará também em outras ocasiões para passar a outro nível. Por exemplo, em nossa empresa, quando na concorrência somos prejudicados ou prejudicamos e causamos sofrimento aos outros. Fechamos os olhos e olhamos para aqueles que tememos. Sentimos em que medida é possível que também eles nos temam. Prestamos atenção a nossos sentimentos internos e a nossa necessidade de vingança de oprimi-los, tal como receamos que eles nos oprimam. Nós nos permitimos perceber em nós mesmos nosso próprio ódio e os pensamentos que temos sobre eles. Depois de um tempo, olhamos para eles nos olhos e lhes dizemos, eu também. No mais profundo de nossa alma, sentimos que somos iguais a eles. Sentimos o profundo efeito que tem o fato de admiti-lo. Dispostos. Imaginamos que nos movemos para diante em direção ao nosso sucesso. Vamos para algo que conseguimos. Enquanto nos movemos para diante, é possível que sintamos que algo nos segura para trás, por trás. Ao mesmo tempo, sentimos como outras pessoas esperam que as levemos conosco nesse movimento para adiante, para o nosso sucesso. Elas pertencem à nossa família. Talvez sejam irmãos mortos prematuramente. Talvez sejam parceiros anteriores de nossos pais que foram rejeitados e excluídos e não são mais reconhecidos. Nós nos dirigimos a eles e dizemos, eu vejo você. Sua vida prossegue naquilo que eu alcanço. Por favor, venha comigo e me ajude. Então, viramos novamente para o futuro e seguimos adiante. Damos o próximo passo e sentimos como outros caminham atrás de nós e nos servem de sustento e apoio. Respiramos profundamente e dizemos, agora estou disposto. Algo mais sucesso. Desculpa. Sucesso significa mais, mais e mais. Ok. Obrigada. Muita coisa interessante. Muito bem, vamos lá. Então, reflexões de Bert Hellinger sobre o sucesso. Primeira coisa, para nós como ajudantes, como sempre, entrar em sintonia com a outra pessoa, mas também com o sucesso dela. Quando a gente está trabalhando temas de profissão, temas de empresa, ou seja, ser capaz de se alegrar com o sucesso do outro. E isso é muito importante em nosso dia a dia, em um exercício diário, uma disciplina espiritual, no sentido que o Bert Hellinger nos propõe, e um pré-requisito para o trabalho que é realizado sobre esses temas. Então, ele mostra que a empresa está a serviço de uma causa, tanto que a própria maneira de se lidar, né, com uma empresa diz, olha, missão, visão e valores. Então, a quem essa empresa serve com a sua missão, qual é a sua visão, tudo isso é também aquilo que o Bert Hellinger nos mostra desta maneira, né? A quem essa empresa serve, em que medida essa empresa serve. Então, veja bem, ele mostra um pouquinho para a gente como é a assessoria. Primeiro, eu me sintonizo com a pessoa, com o sucesso dela, com a alegria, né? Me alegro com o sucesso dela. Ao me alegrar com o sucesso dela, eu, de uma certa maneira, realizo dentro de mim esse sucesso que a pessoa ainda não consegue ver, que ela não consegue perceber, que ela não consegue se alegrar. Depois, eu observo, bom, toda empresa, todo trabalho, para ser bem-sucedido, ele precisa servir. Então, a quem essa empresa serve? Quem é que está dirigindo essa empresa? Né? O que acontece na dinâmica das pessoas que estão dirigindo a empresa?
Aí ele mostra com essa constelação o que estava acontecendo e ele também mostra de maneira muito rápida como acontece o processo de tomada de decisão quando ele coloca o instituto, a ampliação do instituto ou hotel. E ele mostra, olha, muito rapidamente, em 10 minutos, ficou claro que o seu destino ou aquilo que pode ser bem sucedido é o hotel. E aí é algo muito importante do nosso trabalho que economiza muito dinheiro para as pessoas, e isso para todos economiza. Então, quando uma pessoa fala, pô, mas uma constelação é cara, mas é uma constelação. Você já imaginou quantas sessões de coaching, quantas sessões de psicoterapia, quanto você vai pagar por um outro tipo de consultoria? Então, é um trabalho rápido, é um trabalho eficiente, é um trabalho que traz o mais essencial à tona. Depois ele faz um trabalho especificamente sobre a profissão. Isso eu já vi Bert Hellinger falando e Sophie falando, aqui ele traz esse assunto, que é tudo que se revela dentro da nossa profissão, dentro do nosso trabalho, traz à tona, traz à luz, e muitas vezes mais rapidamente do que num trabalho onde eu vou trabalhar temas pessoais, traz à tona as questões mais fundamentais da família quando a gente está lidando com profissão, quando a gente está lidando com trabalho. E aí ele coloca uma pessoa que é um psicoterapeuta, e eu chamo a atenção de vocês que para representar uma empresa, Bert Hellinger usa o quê? Uma mulher. E para representar uma profissão, Bert Hellinger coloca um homem, né? Nesse exemplo, pelo menos, mas eu acho que isso é uma indicação também do tipo de energia, não é a palavra adequada aqui, mas do que representa uma empresa e do que representa uma profissão, porque com essa profissão eu vou professar algo, eu vou levar algo para o mundo, né? Isso a gente já sabe que esse ir para o mundo tem a ver com o pai. Aí ele fala sobre algo muito importante para nós, que é sobre as profissões de ajuda, como muitas vezes os clientes representam as pessoas que foram excluídas dentro da nossa família. Então, muito importante para que essa profissão possa ser bem-sucedida é que nós possamos integrar essas pessoas excluídas para que esses clientes não precisem representar essas pessoas, porque senão os temas que eu não resolvo dentro da minha vida, os clientes são arrastados para dentro desse campo, para esses problemas que não são resolvidos e, de uma certa maneira, não conseguem resolver os seus próprios. E aí fica aquela pergunta, até que ponto uma pessoa chega, né, em sintonia com os meus problemas? E isso é muito interessante porque é muito frequente, todo mundo que trabalha nas profissões de ajuda passa por uma situação como essa, ou seja, de receber clientes que têm situações semelhantes ou também situações que nós já resolvemos. Então, a ideia é quem ajuda a quem. No caso desse próximo exemplo, né, a quem esse projeto está servindo, e no final ele mostra, olha, você na verdade está querendo morrer, essas pessoas a quem você ajuda estão te mantendo vivo. Então, isso é muito comum também dentro das profissões de ajuda, mas no caso do nosso trabalho com a constelação familiar, é exigido de nós uma consciência sobre esse processo. Depois, quando Bert Hellinger vai falar sobre as meditações, ele nos leva à compreensão de existências de níveis de sucesso. Então, muitas vezes nós achamos que algo deu errado, ou então que o sucesso não foi como ele deveria ser, buscamos as causas externas, sentimos culpa ou culpamos alguém, mas o que o Bert Hellinger nos convida, com a sua compreensão, é observar que essa compreensão de que algo foi fracassado, na verdade, parte de uma distinção entre o que é bom e o que é mal, entre o que é certo, entre o que é errado, e isso tudo, como nós já sabemos, essa distinção se dá dentro da consciência restrita, desses movimentos de inocência e culpa, e nós precisamos fazer, para sermos mais bem-sucedidos, um movimento que vá além dessa consciência restrita, ou seja, trata aqui de um trabalho de observação interna, né, de até que ponto nós estamos nesse âmbito de culpa e inocência em qualquer lugar. Muitas vezes
nós culpamos uma pessoa porque não estão trabalhando muito bem, da equipe, mas até que ponto que nós podemos sair desse movimento e encontrar um outro lugar de paz e de colaboração e de sinergia e de humildade em relação àquilo que acontece, que é maior do que nós, que vai além do certo e do errado, que vai além do que é bom e do que é mal. Então, ele mostra que é diferente quando eu saio desse nível da consciência restrita e eu vou para um outro nível de consciência, onde eu me coloco em sintonia com esses movimentos, eu confio naquilo que acontece e procuro, na medida do possível, tomando consciência da culpa especificamente, né, olhar para tudo como foi, olhar para tudo como buscando não estar culpado, ou se estamos culpados, pelo menos expandir essa culpa e acrescentar algo maior, que é aquilo que movimenta tudo e a todos, né? E aí ele também nos mostra nos traz uma lição sobre o que são essas ameaças do exterior, porque nós sempre temos ameaças do exterior, então nós somos capazes de permanecer serenos, somos capazes de permanecer sem acusações, aquelas pessoas com as quais nós estamos trabalhando, ou acusações em relação à vida, ou em relação aos nossos pais, ou nós conseguimos tomar consciência quando nós prejudicamos alguém, ou quando nós somos prejudicados por alguém. É possível admitir o nosso ódio, quem sabe a nossa inveja, não apenas observar, entre aspas, a maldade ou os defeitos do outro, mas entrar naquele contato interior onde nós nos percebemos iguais, ou seja, eu também tenho culpa, eu também tenho inveja, eu também tenho uma pobreza, eu também tenho uma falta de empatia, o que quer que seja que você olha no outro. Então, Bert Hellinger nos convida a esse processo de humanização, de humildade e de verificar que nós também somos como aqueles a quem nós julgamos. E, por fim, nessa última parte da meditação, ele nos leva a perceber o que nos traz disposição, de uma certa maneira, né? E o que nos traz disposição? Para chegar nesse ponto, ele nos leva a um olhar para aquilo que nos segura em relação a esse sucesso. Então, quem foram essas pessoas que foram excluídas dentro da nossa família? São irmãos falecidos, são parceiros anteriores que não foram reconhecidos, né? Então, Bert Hellinger nos convida a ter esse processo de observação consciente, se são fatos conhecidos, ou de ampliação da consciência, no caso de segredos e situações que nós não temos notícia dentro da família, né, registro dentro da família, e ele nos ensina como fazer. Ele nos ensina a perceber, e isso tá descrito na frase "eu vejo você", né? Então, eu vejo você que foi lesado pela minha família, por exemplo, e acolho essa pessoa, essa situação, e carrego essa pessoa, essa situação, para que elas possam ser bem-sucedidas comigo, né? E pedimos, de uma certa maneira, para que essas pessoas possam nos ajudar nesse caminho em relação ao sucesso. Então, essa disposição, ela vem, de uma certa maneira, de uma inclusão, né? De tudo isso que foi excluído pela família, mas que, quando a gente inclui, nos dá força e nos dá disposição para fazer aquilo que a gente precisa fazer. Então, esses são os meus comentários. Agora eu gostaria de ouvir de vocês, se alguém tem algum comentário ou, então, alguma pergunta. Não vejo ninguém com a mão levantada. Tem alguém? Domingos. Vai lá, Domingos. Professora Isabela, como é que a gente vai levar essas pessoas que a gente não tem consciência que estão com a gente? Bom, você sabe que elas existem? Essa percepção me pareceu difícil. Então, vou te dar um exemplo prático.
Você percebe que alguma coisa te segura para trás no seu sucesso? Num caso específico, sim, mas no geral, não. Mas coisas específicas, sim. Ok? Então, essa é a primeira percepção. Parece que algo me impede de ser bem-sucedido. Então, a partir dessa percepção, você já sabe que tem alguém ou algo que aconteceu dentro do passado, já que não foi visto, que não foi incluído. Por quê? Por que que a gente sabe disso? Não sei. Porque o sucesso é uma lei natural da vida. Se ele não está acontecendo, tem alguma coisa que está nos segurando. E se tem alguma coisa segurando, eu posso, através do meu exercício de consciência, ampliar a minha consciência e dizer, olha, eu sei que você ou vocês ou isso que aconteceu está aí, mas eu não sei quem são, eu não sei o que é. Mas eu dou um lugar para tudo isso que aconteceu dentro de mim e a partir dessa tomada de consciência, muitas vezes isso pode se revelar. Ou às vezes até coisas que você sabe que aconteceram dentro da sua família, mas que você não deu atenção. Você achou que tudo bem. Entendeu? Então, a partir do momento que você toma consciência de que algo te segura, que se algo te segura é porque não tá de acordo com o fluxo da vida, e Bert Hellinger está nos ensinando que dizem respeito a esses assuntos, você já começou esse processo. Isso tudo pode ser um ponto específico, uma tomada de decisão para alguma coisa, por exemplo, não ao sucesso em geral. Mas é Pode, um passo que eu quero dar e não consigo dar. pode, com certeza. Hoje mesmo eu recebi uma pessoa que ele queria fazer uma ampliação no seu negócio e disse que estava com muito medo. Então, de onde vem esse medo? Bom, eu posso dizer que o medo vem de imagens internas, o medo vem de uma estrutura de caráter, né? Aí a gente vai lá, pelo menos na minha, digamos assim, na minha linha, né? Naquilo que eu tenho conhecimento dentro do Enneagrama, a gente tem estruturas diferentes de caráter que lidam de maneiras diferentes com o medo, com as situações, mas o que o Bert Hellinger nos leva é justamente ampliar. Olha, essa tomada de decisão que eu estou tendo aqui, ela implica o quê? O que realmente me segura para você poder tomar essa decisão? Eu só posso trabalhar no seu caso com uma coisa específica. Se você quiser colocar o que é, eu posso te ajudar, mas se não, o que eu posso te dizer é isso. Busca naquilo que tem a ver com o caráter. Se tem a ver com o caráter. Se você é uma pessoa, por exemplo, que vive entre um polo que se chama dúvida e preocupação, é muito racional, vive nesse polo dúvida e preocupação, isso tem a ver com o seu caráter. Então, eu posso te dizer que existem outras possibilidades de ser. Aí você pode ver, tem aquele seu amigo que é o rebelde, tem aquele seu amigo que é o prestativo, tem aquele seu amigo que é o certinho. Então, você também pode experimentar outras possibilidades de ser. Isso é o caráter. Agora, se isso é algo que, por exemplo, te dá um medo tão grande que você acha que vai morrer, já foi além do limite. Aí a gente vai olhar para essas causas mais amplas que tem a ver com a história da família. Então, Entendi. aí no caso, o que eu te sugiro é ir para o caso específico. O que é que está pegando? Eu quero mudar de apartamento, eu vou, olho, gosto, mas não faço. Agora eu estou enchendo o saco, estou me obrigando a fazer, mudar, mas é uma, sim, eu vou dormir empolgado, eu acordo, de manhã não faço nada. E o que a gente observa quando um cliente chega nessa situação para nós? Primeira coisa que a gente tem que perceber aqui. Essa é uma pergunta. Pusilanimidade?
todas as vezes que uma pessoa está numa situação onde ela quer mudar e não consegue mudar? Indecisão. Ele tem uma parte que não quer, não é não consegue, não quer mudar. E ele não quer por quê? É sempre a mesma coisa, podem anotar aí no caderno. Tá olhando para Quase baixo? sempre é a mesma coisa, não vou nem falar sempre, vou dizer quase sempre. O que que tem aí? Tem um ganho secundário. Tem algo bom de estar nesse apartamento. Só quando esse bom ficar muito ruim é que ele vai falar, igual quando você está num casamento. Você está no casamento, o casamento está ruim, o casamento está ruim, o casamento está ruim, mas tem um ganho secundário. Eu estou nesse casamento, tem algo ainda que me faz bem. Então, se ele não, ou a pessoa não olha para esse lado que tem um ganho secundário, que está feliz dentro desse apartamento, você não vai sair desse apartamento tão cedo. Ou a condição vai ter que ficar muito pior, vai ter que aparecer um vazamento, quer que seja, não sei se é alugado, vai aumentar o aluguel. Entende? Então, é como, e também no que diz respeito à casa, aí eu digo para vocês, você sabe que eu já trabalhei várias vezes constelando casa. Casa que não vende, dificuldade de relacionamento com a casa. Recentemente também eu fui convidada para uma banca de doutorado de uma consteladora, que ela também era arquiteta. E ela, inclusive, ela começou a fazer essas observações. Eu que já estudei Feng Shui também, já participei de um trabalho onde as pessoas constelam os setores da casa, o relacionamento com a casa, ou seja, tem várias coisas que são possíveis de se fazer no quesito moradia. Então, estou te trazendo vários aspectos. Seu caráter, aspectos sistêmicos relacionados a isso. O que você ganha de benefícios secundários estando dentro dessa casa e algo ainda maior que tem a ver com a sua relação com essa casa e a história que você viveu dentro dela. Ok, obrigado. De nada. Vamos então, quem foi primeiro, Carla ou Josiane? Eu acho que fui eu. Então vamos. Isabela, é um caso específico meu. Assim, profissionalmente, eu sou muito bem-sucedida, mas eu tenho sempre um sentimento que não é o suficiente. E isso é algo que eu não compreendo, mesmo com todo o conhecimento que eu já tenho. Então, é tipo assim, parece que sempre está faltando. Poxa, mas aí vamos lá. Agora, antes de eu responder, eu quero ouvir a resposta de vocês. E aí? É o mesmo do meu da outra semana. Tem alguém, o que tu quer ainda lá na tua casa? O que tá faltando pegar da mãe? Não. Não é? Não é não. Não é não. Aqui é outra coisa. Aqui é outra coisa. Me digam. Aqui a gente só pode bater palmas, porque se fosse suficiente, ela não ia para frente. Ao invés de negar esse sentimento de não ser suficiente, a insatisfação é crônica. Fiquem insatisfeitos com a insatisfação. É isso. Se tivesse todo mundo satisfeito, tá todo mundo morto no céu, sei lá onde, não existe isso aqui. Termina o sucesso, começa a outra. Eu ficava me lembrando dessa frase, mas eu digo, mas será que é isso? Olha, hoje perguntaram para mim assim, porque acabou o semestre da UNB, assim, o semestre de aula, me perguntaram assim, você está livre? Aí eu falei assim, bom, eu estou um pouco mais livre porque eu não estou dando aula, né? Mas aí pensando assim, todo o trabalho que eu estou realizando no curso teórico online, eu falei assim, não, definitivamente eu não estou livre. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu ainda tinha uma terceira frase para acrescentar, estou querendo abrir outra empresa. Já não estou mais satisfeita com esse sucesso, eu quero outro. Tá entendendo? Então, assim, não, isso faz parte da natureza humana. Então, ao invés de você ficar, poxa, por que nunca é suficiente? Não é suficiente mesmo. Queremos sempre mais.
mas você pode ficar satisfeita com a insatisfação. Tá certo, aí já fica melhor. E eu, Isabela, você começou a hora dizendo que estava cansada, você falando aí, eu digo, eu vou ver se a Isabela não vai fazer aquele curso do planejamento. Aí você falou, estou cansada. Aí você falou agora de abrir outra empresa. Pois tem um bicho comedor, assim, ó, que sempre me leva para frente, me leva para frente, me leva para frente. É tipo assim, já estou querendo terminar esse curso aqui, que terminando em 2020, em 22, eu já falando, já quero outra empresa, já quero outra Faz coisa. aquele metas alinhado com a alma, é maravilhoso. Tá, Carla, nós vamos fazer metas ali, em sintonia com a alma em janeiro, depois da praia. Tá ótimo, você merece muito as férias. Obrigada, gente. De nada. Josiane. Não, em relação à pergunta do Domingos, como a gente sabe, eu tive o mesmo pensamento, mas e que tal assim, você vai com a sua mãe, com o seu pai, seja lá qual for que você quer, e diz, pai ou mãe, como foi a tua adolescência? Você teve muitos namorados? Você tem alguém que você gostaria ainda, que você ainda se lembra, que coisas desse jeito, porque daí conversando você pode saber o que aconteceu com os parceiros do passado, se alguém foi abandonado ou não. Não sei, talvez sim, talvez não. Por quê? Nós já passamos desse ponto da constelação familiar, onde a gente descobria as coisas conversando. Não quer dizer que a gente não converse, mas, na verdade, a gente busca algo que se revela e é completamente novo e que a gente sequer precisa saber do que se trata. Entendeu? Então, por exemplo, se eu fosse pegar o Domingos aqui, eu ia constelar ele, poderia até fazer uma pergunta ou outra, mas aí minha pergunta para você e para os universitários, quais são as perguntas que são as perguntas que devem ser feitas? Que perguntas eu faço? São as perguntas essenciais. As perguntas essenciais, isso está lá, está na fonte, não precisa perguntar pelo caminho, se não me engano. Mas é assim, casou mais de uma vez, tem filhos, quantos filhos são, morreram, alguma coisa de muito especial que aconteceu na sua vida. Olha, pouco mais além disso. Mas isso não significa que, por exemplo, isso não seja importante. Eu estou mostrando para você que a gente já está num outro nível da constelação, onde a gente vai perguntar o mínimo ou às vezes nada e montar a constelação. Mas, por exemplo, quando a gente está lá fazendo um atendimento individual, quando a gente estiver no módulo de atendimento individual lá no curso, eu vou falar sobre isso. Eu começo a pegar o nome da pessoa. A Jéssica, a secretária, ela vai lá, ela já pega todos os dados, mas eu pego tudo não, mas eu pego um bocado de novo. Mas aí eu começo, como é seu nome mesmo? Seu nome, seu sobrenome. Aí eu vejo, esse sobrenome aqui, de quem é esse sobrenome? De quem é o outro sobrenome? Mas você acha que eu estou querendo só a informação? Veio da Itália esse sobrenome. Não. Quando eu estou falando com essa pessoa, eu preciso usar o meu corpo como uma caixa de ressonância. Então, eu vou conversando com a pessoa, mas eu vou vendo o que vai acontecendo comigo. Me dói aqui, me faz me passar mal, ou então eu sinto que eu tenho vontade de olhar para o lado. Então, é como se fosse algo que não é apenas fazer as perguntas, mas é sentir as respostas. Entende? Perceber as respostas com essa percepção especial que a gente precisa para realizar esse trabalho. Eu ouvi com outros ouvidos. Isso a Sofia fala muito no Cosmic Power. Ver sem olhar, ouvir sem escutar. Intuição. Mas a sua pergunta era o quê? Era falar sobre isso? Falar quais eram as coisas que poderiam ser feitas? Era um comentário ou você tem uma outra pergunta? Não, porque ele perguntou como é que você sabe, a tua empresa está emperrada. Como é que você sabe se ele deu ali as opções? Como é que você sabe se seu pai teve ou sua mãe teve alguém que ficou abandonado, esquecido? Essa era a pergunta dele, daí que me veio na cabeça, conversando com ele sobre o conceito dele. Mas isso pode ser relevante ou não. Isso pode ser relevante ou não. Entendeu?
a gente tem que, como é que eu posso dizer? A gente já sabe quais são as perguntas essenciais que o Bert Hellinger nos convida a fazer, mas o mais importante é naquilo que ele fala, eu ter a caixa de ressonância em mim. Porque às vezes são coisas assim, até que parecem que não tem nenhum sentido, sabe? Às vezes a pessoa está lá do outro lado, você olha que ela está com uma camisa, que ela está com tem um objeto dentro da casa dela, sabe? A gente tem que ter, tipo assim, uma antena muito aberta. Especialmente nesse trabalho à distância, sabe? Eu já tive situações, eu trabalho muito com essas imagens interiores, e a pessoa sai desse trabalho, como ele sai de uma constelação familiar ao vivo, né? Às vezes a pessoa está tão cansada e eu olho assim, deita aí nessa cadeira, ou deita aí nessa cama que está no seu quarto, e eu ligo uma música e acompanho a pessoa. Ou seja, a gente precisa usar essa percepção especial, essa intuição, aquilo que está à nossa disposição no momento onde as coisas estão acontecendo. Tá? Alguma outra pergunta, algum outro comentário, ou alguma questão pessoal, que a gente agora está nessa parte do nosso trabalho? Eu não me lembro, Isabela, quando você faz essa parte final, está gravando ou não está gravando? Hoje tá, né? Geralmente, quando a pessoa tem um assunto pessoal, a gente desliga, mas hoje tá, porque foram perguntas, né? Isabela, Sim, boa noite. Meu nome é Eisel, fui convidada da Ivone, estou encantada. que bom. Eu gostaria de fazer uma pergunta. É o Aham. seguinte, eu estou fazendo um curso online e hoje eu estava escutando o livro que a moça que me constela até que me indicou Ordens da Ajuda. E aí eu fui mexer no meu jardim e eu notei que tinha duas plantas que há uma semana estavam ótimas, estava lotada de larva e de lagarta. E eu comecei a chorar compulsivamente com aquilo, eu fiquei sem entender nada. Eu não entendi o que estava acontecendo, mas me deu uma agonia, um medo, e eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu até parei, eu falei, não, eu vou desligar, porque me desestruturou completamente. Incrível. Isso a gente pode perceber que tem uma outra coisa. Todas as vezes que a gente tem uma reação desproporcional a qualquer evento que acontece ao nosso redor, isso é um indicativo de que tem outra coisa com a qual isso se relaciona. Então, por exemplo, podem ser sentimentos adotados, ou seja, algo que você tem com você, mas que não se refere a você, que se refere a uma outra experiência de alguém da sua família. Mas não deixa de ser uma representação de uma perda. Então, se eu fosse trabalhar com você, especificamente, eu dizer assim, o que é que nessa vida, o que é que com você está acontecendo, o que é que você está sentindo que está perdendo? Eu me separei tem 7 meses. Pois é isso. Você está entendendo? É como se fosse assim, poxa, o relacionamento estava lá, vivo, todos aqueles sonhos, e aquela larva me leva imediatamente para uma outra dor. Então, o que você pode fazer? Em primeiro lugar, agradecer a isso que se revelou para você, né? A partir de algo tão simples, para vocês poderem ter uma noção de como, no nosso dia a dia, nós temos tudo. Tudo. E agora, poder fazer o quê? Seguir. Exato. Exato. Entrar, não, dar lugar para essa dor, dar lugar para essa sensação de que veio uma larva de fora e acabou com tudo. A gente diz, de mulher para mulher, supera.
Né? Entendi. Tá? Então, isso é muito importante que ela está trazendo. Ela está trazendo um exemplo essencial que acontece o tempo todo conosco e com nossos clientes. Inclusive, comigo, isso foi uma chave muito importante. Eu já contei isso. Eu acho que vocês já ouviram essa história, mas eu tinha uma irritação desproporcional quando alguém me tocava, me esbarrava. Aí eu comecei a ver, puxa, mas o que que é isso? E uma vez eu constelei isso rapidamente, numa única constelação, em meia hora, uma constelação individual resolveu 70% desse problema. E não era um sentimento meu. Só que no caso dela, a gente pode ver que a planta é uma metáfora de outra coisa. Então, prestem atenção. Muito obrigada, gratidão. De nada. O Domingos levantou a mão ou não? A Mariane? Eu tinha levantado, mas acho que a minha pergunta ficou até idiota, porque eu fiquei diante da questão, né? Porque eu fiquei pensando, já está comprovado que as plantas têm sentimentos e têm reações aos nossos sentimentos, né? Se não poderia ser uma simples assimilação com o estado da planta que está sendo atacada. Não sei. Mais perto do que Eu não ela saberia relatou. dizer nenhuma coisa nem outra. Todas essas coisas aqui são possibilidades. E o que a gente faz com essas possibilidades? Constela. Observa o efeito que tem quando a gente conversa com o cliente. Né? Ou seja, e quando necessário, a gente vai direto ao procedimento. Obrigado mais uma vez, professora Isabel. De nada. Mariane. Isabel, no caso, como a colega, a Isel, trouxe a parte da larva, só que o que eu senti que ela trouxe como se fosse uma tristeza, né? Uma dor. Já aconteceu, daí como ela falou, me remeteu a algo que também já aconteceu, não foi agora. Por exemplo, o Domingos falou alguma coisa relacionada também, agora, por último, em questão de flores e pássaros. Às vezes acontece de eu estar num lugar, não necessariamente num parque, mas independente do lugar, se eu vejo uma flor de repente, ou um pássaro, às vezes eu estou caminhando na rua, ou fui para o curso em São Paulo, eu me emociono muito com isso, mas não é de dor. Eu não sei explicar, é algo assim que vem de dentro, é muito bom, e eu não, parece que expande alguma coisa, mas eu não sei o que quer dizer isso. É que como a Enzel trouxe isso, e como já aconteceu muitas vezes, né, e você deu essa explicação, o meu também aconteceu, mas de uma outra forma. Uhum. Bom, isso é muito interessante, porque isso pode acontecer com uma imagem externa, mas isso também pode acontecer com uma imagem interna. Então, uma certa vez eu trabalhei com uma pessoa que tinha uma doença degenerativa e estava com um problema com o companheiro. E a imagem que apareceu dentro da viagem interior dela foi de uma cobra. De uma cobra com veneno. E aquela imagem, quando ela viu aquela imagem, gerou um efeito nela. Mas o processo, digamos assim, de integração psíquica, digamos, é sempre o mesmo. Eu vejo você, eu dou um lugar no meu coração para você. Então, a gente poderia, no seu trabalho pessoal, fechar os olhos e olhar para quem são essas flores, olhar para quem são esses pássaros, o que elas te trazem de relação ou de memória da sua família, da sua experiência. Isso não significa que a gente vai encontrar o que quer que seja, mas que é possível integrar esta informação. Ou seja, de que essa emoção, ela possa, por exemplo, ser, ao invés, no caso da Eisel, de dor, mas um sinal de que, poxa, também a planta, as larvas estão comendo porque estão com fome e isso faz parte da vida, que algumas coisas acabem e outras continuem. Entende? Então, o processo é sempre o mesmo. O processo é trazer essa integração e levar para algo maior. Agora, muitas vezes isso tem efetivamente relação com o que aconteceu dentro da família. Então, eu tive um avô, por exemplo, que ele
era colecionador de passarinho. Então, você imagina, né? Quanta coisa ele não prendeu, ele não guardou, ele não controlou. Ou então, tinha uma outra pessoa na minha família, uma família que tem muitos casos de depressão, onde ela ficava só olhando para o mar, triste olhando para o mar. Ou seja, o que aconteceu nessa vinda da minha família da Europa para cá? Então, esses sinais nos levam a uma integração mais ampla. Não precisamos necessariamente saber do que se trata, mas a gente integra e assim eles vão se transformando. Gratidão. De nada, Josiane. Duas coisas juntas, Isabela. O texto fala em, primeiro, reação exagerada a um fato que não precisava ser assim, e junto, que a gente tem que esquecer o certo e errado e confiar no maior, certo? Então, minha pergunta é, eu não consigo mais ler os documentos do meu testamento do pai, não, porque ele está vivo, como se diz? Da distribuição da herança que ele quer fazer antes de falecer. E os últimos 3 arquivos que vieram, quando eu vi o tamanho, a quantidade de folhas, me deu um negócio, exatamente como diz aqui, exagerado e sem explicação. Eu simplesmente não consigo ler os documentos. Então, será que eu devia confiar no maior e não ler e simplesmente fazer o que tem que fazer, pagar o que tem que pagar e pronto? Por que você está rindo? Sempre é uma possibilidade, mas digamos assim, o que aqui é muito importante, porque quando eu estou atendendo uma pessoa, eu tenho que ouvir o corpo, eu tenho que ver o corpo, eu tenho que ouvir as palavras, eu tenho que perceber o que isso acontece comigo. O que ela falou aqui? Eu não consigo. Vamos traduzir para o português? Eu não quero. Que nem ele não quer sair do apartamento. Exato, exatamente. Que nem ele não quer sair do apartamento. Mas o que é isso que você não quer de verdade? O que você não quer ver? No fundo, eu acho que o meu pai está indo aqui, não tinha que fazer nada disso, mas é um direito dele fazer, ele quer fazer, eu tenho que respeitar, eu sou filha. Exatamente. Por isso, tem coisas que a gente não gosta, que são chatas, mas a gente tem que fazer porque a gente é adulto. Então, simplesmente assina e nem lê e pronto, acabou. Também pode, mas isso não é uma melhor saída, não. Porque escreveu não lê, quando assina não lê, é um pouco complicado, né? Então, o que eu te aconselho? A olhar para essa dificuldade, mas podendo ter uma atitude adulta, madura, e ao mesmo tempo criativa, de como é que isso pode ser mais fácil. Às vezes ler com outra pessoa, entende? Levar de uma maneira que isso possa se tornar mais leve. Mas faça esse esforço de ler por amor também ao seu pai. Assim, eu sei, todos os documentos anteriores eu digo, não, tu tem que fazer, é o mínimo que tu pode fazer pelo teu pai, tu tem que ler isso, tu tem que. E eu li. Mas aí, quando achei que tinha acabado, veio mais 3 arquivos de 15 folhas com aquelas coisas aquelas palavras de advogado e coisa arada. Eu falei, não consigo mais. Tu tem razão, não é que eu não consigo conseguir, eu consigo fazer outras coisas, mas me dá o corpo, tu não tem noção. É como se eu vou explodir, não. Então, eu te sugiro que faça isso de uma maneira mais lúdica. Mais lúdica. Pega o texto, por exemplo, faça uma representação teatral, chama teu marido, tuas amigas, quem que você quiser, faz uma reuniãozinha online, pessoal, olha aqui, eu estou precisando fazer isso, o que quer que seja. Faça com que isso seja leve, mais leve, entendeu? Faça disso uma brincadeira, por exemplo, como eu te falei, uma representação teatral, mas ganhe uma força para poder realizar, porque isso é importante.
Ele quer, tem que fazer. Exatamente. Exatamente. Mas eu acho que tem aí uma outra coisa. Tem muito. Que tem a ver com a sua despedida dele, que tem a ver com a sua distância em relação à sua família, com o lugar que você ocupa dentro da sua família. E, basicamente, é ler e assinar. E deixar, já que é ele que está fazendo, é ele que tem que decidir. Não, ele só quer que faça, não é ele que está fazendo, a minha irmã que está fazendo, a minha irmã mais velha que está fazendo. Mas, tudo bem. Tá? Coragem. Há uma parte criativa para fazer. Isso, uma parte criativa. Torna um pouco mais leve. Isso. Ok? Terminamos, então, nossa aula de hoje. Agradeço a todos vocês. Até a próxima quarta-feira. Temos a aula sobre consciência, epigenética. Geraldo também tem um aviso. Sim, muito obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado, professora Isabela, por essa maravilha. Essa aula de hoje foi... Nossa, a gente sempre diz, né? É tudo que eu precisava ouvir. Muito obrigado. Tá bom? Então, eu aviso aqui na próxima segunda-feira, feriado, vamos descansar e emendar o final de semana, tá? E aí nós vamos voltar na outra segunda-feira, que vai ser dia 22, tá bom? Então, dia 15, nós não teremos nossa aula. Muito obrigado, professora Isabela, obrigado ao papai, à mamãe, por todos. Obrigado a todos vocês. Tchau, até daqui a 15 dias. Muito obrigado. Tchau, Obrigada, gratidão. Isabela, obrigada, Geraldo, obrigada a todos. Obrigada. Obrigada a todos.